Senhoras e senhores, bom dia, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao 13º Encontro Nacional da Mulher Contabilista e pedimos a todos a gentileza de colocarem seus aparelhos celulares no modo silencioso. E em nome dos promotores deste evento, registro os agradecimentos a todos os parceiros e patrocinadores que tornaram possível o êxito deste encontro. Faremos um especial agradecimento mais uma vez aos principais patrocinadores deste evento: Conselho Federal de Contabilidade, Conselho Regional de Contabilidade do Amazonas, Fundação Brasileira de Contabilidade, Academia Brasileira de Ciências Contábeis e o Instituto de Auditoria Independente do Brasil. Senhoras e senhores, abrindo a programação técnica do 13º Encontro Nacional da Mulher Contabilista, assistiremos ao painel RUB de Bioeconomia Amazônica, Perspectivas e Impactos. Para iniciar os trabalhos, gostaria de convidar os painelistas, primeiramente a advogada, especialista em Direito Tributário e Finanças Públicas, co-líder InfraUno Brasil, Marina Carvalho Brasil, Nancy Francisco. Convidamos a advogada com experiência em projetos de infraestrutura e direito ambiental e fundadora da iCarbon Limitada, doutora Fabiane Tessari Lima da Silva. Com muita alegria, para moderar os trabalhos, eu convido ao palco o contador Manuel Carlos de Oliveira Júnior, vice-presidente de Política Institucional do Conselho Federal de Contabilidade. Senhoras e senhores, para abrir os trabalhos deste nosso painel, eu de imediato já passo a palavra ao contador Manuel Carlos de Oliveira Júnior, vice-presidente de Política Institucional do Conselho Federal de Contabilidade. Bom dia, me ouvem? Bom dia a todos. Eu quero externar primeiramente a minha gratidão de receber vocês aqui na nossa cidade, aqui na nossa Manaus, na nossa calorosa Manaus, né, que isso eu costumo dizer que é um ponto marcante da nossa cidade. Tenho certeza que vocês vão sair daqui e sempre vão lembrar de Manaus. Manaus é muito quente, mas também é muito bonita, é muito receptiva e de uma diversidade muito grande. A gente está muito feliz em receber todos vocês aqui na nossa cidade. Mas, sem mais delongas, né, vamos iniciar os nossos trabalhos aqui hoje com duas pessoas que labutam nessa área da biodiversidade, da sustentabilidade, né, e abordar um assunto para nós amazônidas que, ao mesmo tempo, nos beneficia muito, mas ao mesmo tempo também nos é muito caro, né, tratar sobre biodiversidade, sobre sustentabilidade aqui no nosso estado, uma vez que nós temos todas as dificuldades do mundo em explorar as riquezas que o Amazonas e a Amazônia têm, né? Então, como fazer isso, né? Como explorar sem degradar? Como tratar a nossa natureza de forma respeitosa, mas ao mesmo tempo que possa nos trazer riquezas, né? Que eu costumo dizer que a gente está em cima de muita riqueza e ao mesmo tempo somos muito pobres, né? Então, o nosso painel vai tratar sobre RUB de Bioeconomia Amazônia, Perspectivas e Impactos, né? E para iniciar os trabalhos, começaremos com a fala da doutora Fabiane Tessari, né, já foi apresentada pelo nosso mestre de cerimônia, tá? Para tratar inicialmente
Fabiane, eu separei aqui só um pouquinho, né? Porque o título aqui da Fabiane, só um pouquinho. Então, o protagonismo da Amazônia na nova bioeconomia. Fabiane, já dentro disso que eu abordei agora, e como a gente conversou anteriormente, né, nós vivemos aqui no Amazonas, especificamente, sobre um solo de muita riqueza, mas com muita dificuldade de exploração e no que tange à sustentabilidade. Nós temos uma legislação ambiental muito rígida que pouco nos deixa fazer. E nós verificamos aqui no nosso estado que temos localidades e municípios que são muito ricos e, ao mesmo tempo, muito pobres, porque não conseguem extrair, dado a dificuldade da legislação que nós temos hoje no nosso país. Mas eu quero deixar você bem à vontade, é só fazer essa provocação inicial, deixar você bem à vontade para abordar o tema como já está no seu cronograma aqui de apresentação. Tá ligado? Me escutam? Perfeito. Bom, primeiramente, não? Tô ouvindo. Tá ouvindo agora? Ah, ok. Agora eu tô ouvindo melhor também. Obrigada. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer às entidades que estão organizando esse evento, né? Muito obrigada pelo convite. Agradecer aqui ao Manuel, que vai nos acompanhar e mediar esse encontro, minha parceira de painel, Marina Brasil Francisco, todos que estão aqui nos acompanhando também. E vamos agora trazer aqui a nossa perspectiva, algumas provocações, né, reflexões sobre o tema da bioeconomia, trabalhando, né, dentro do bioma amazônico e outros, né, e outras perspectivas também. Então, eu preparei uma apresentação, vou tomar a liberdade de começar a seguir aqui a programação. Então, vamos lá. O objetivo aqui é, mesmo nessa linha de provocações, trabalhar a questão do protagonismo, não só da Amazônia, mas dos povos que habitam aqui na região da Amazônia. Isso é importante a gente falar já desde o começo, e é isso que vocês vão entender lá no final, que eu estou chamando de nova bioeconomia. Bioeconomia já é um conceito mais antigo, que agora está crescendo cada vez mais, um pouquinho impulsionado pela onda dos créditos de carbono, mas tem muito mais que a gente pode avançar e explorar para endereçar um pouco a preocupação aqui do Manuel de fazer com que essa riqueza chegue, né, para os povos da Amazônia. E eu vou começar falando sobre Europa. Nada a ver, né, com a região da Amazônia. E por quê, né? Por que trazer isso? A gente teve esse ano, né, essa questão toda de bioeconomia, mudanças climáticas, aquecimento global, tem trazido uma pauta de fora para dentro do Brasil. Isso impacta diretamente aqui a região amazônica. Esse ano a gente teve alguns comandos da legislação europeia, das comunidades europeias, trazendo a informação de que eles não vão mais consumir produtos, commodities brasileiras que sejam provenientes de áreas desmatadas. E isso impacta diretamente em diversas regiões do nosso país, principalmente a questão da pecuária, enfim, o próprio café, o cacau, produtos brasileiros que são cultivados em áreas que eram desmatadas e que, por conta disso, existe agora essa restrição. E veio junto com isso um discurso muito forte aqui dentro do nosso país, no sentido de quem são eles, né, que já desmataram o território todo deles para dizer que a gente não pode fazer isso aqui. Né, e trazendo um pouco dessa preocupação do Manuel, poxa, né, a gente precisa de desenvolvimento econômico. Né, e como é que fica isso? Né? E eu queria convidá-los a olhar essas imposições que nos geram desconforto sob uma outra lente. E se talvez a gente conseguisse enxergar essas imposições que estão vindo, não como uma arrogância de a gente estar aqui numa situação difícil, vocês é que têm que manter aí para não piorar a situação, mas a gente poderia, de repente, aqui é meu convite para vocês, olhar para essa situação como um aviso, um alerta. E se, na verdade, eles estiverem nos dizendo, cuidado, o que a gente fez aqui não é sustentável. Vocês ainda têm a oportunidade de fazer diferente aí no Brasil.
né? E aqui eu trago algumas notícias que são agora, da metade do ano. O verão na Europa foi extremamente forte, a questão do calor. Eles sofreram muito essa questão da onda de calor. E a gente tem ali um dado, inclusive, do volume de pessoas que não aguentam, que não resistem ao calor. Tamanha a situação lá. E isso está diretamente relacionado à questão... tem uma questão muito forte também das mudanças climáticas, de outros efeitos climáticos globais, mas a questão do desmatamento é muito relacionada, porque a gente sabe que a arborização traz conforto térmico, né? E eles não têm isso em algumas regiões da Europa, e isso impacta diretamente na situação da temperatura. Então, o meu convite é que a gente olhe para essas imposições sob uma perspectiva positiva. Será que a gente não consegue, em primeiro lugar, enxergar isso como um aviso, um alerta? Vocês precisam fazer diferente, Brasil, e vocês têm condições de fazer diferente ainda. Vamos ver aqui. E daí, outra lente que eu queria convidar vocês a olhar de uma forma diferente. A gente tem muito também forte a perspectiva de que de que você precisa de infraestrutura, e eu posso falar isso porque eu trabalho há 14 anos com infraestrutura, para você ter desenvolvimento econômico. E investimentos em infraestrutura em uma área, né, uma região como a região amazônica, que é uma região extremamente preservada ainda, né, precisaria, né, em algum avanço a questão do desmatamento. Mas aí eu trago para vocês algumas notícias aqui, e existem estudos científicos mais aprofundados sobre isso, e dados, inclusive, de que não é correto dizer que o desmatamento na Amazônia é uma premissa para você ter desenvolvimento econômico, né? O que você precisa é desmatar para investir em infraestrutura e ter desenvolvimento econômico. Muito pelo contrário. Os dados que a gente tem é de que em regiões mais desmatadas a gente tem uma menor distribuição de riqueza, uma dificuldade maior em termos de economia, em termos de distribuição, indicadores socioeconômicos, indicadores sociais, índices de desenvolvimento econômico. Então, existe esse dado também que eu queria que a gente ficasse registrado aqui, para também sair daquelas afirmações de que seria, né, simplesmente investimento em infraestrutura que pressupõe o desmatamento, a única fonte, né, de riqueza, e da gente ter um desenvolvimento econômico mais ativo. Fabiane, se me permite aqui só passar um dado que Perfeito. Talvez as pessoas não saibam, né? Se fala de Amazônia, fala-se do bioma, né? Mas em relação ao desmatamento, o Amazonas, o estado do Amazonas é o estado mais preservado. Nós temos aqui nós temos cerca de 95 a 96% da nossa mata preservada. Então, aqui a gente acaba sendo diferente do que acontece no bioma como um todo. Perfeito. Então, agora o desafio tendo dito aqui, né, que isso pode ser uma oportunidade, essas restrições ao desmatamento, e de que a gente não precisa ter essa base para considerar o desenvolvimento econômico da região, como é que a gente faz, então, para ter desenvolvimento econômico alinhado com uma economia da floresta de pé, né? O que a gente considera aqui? Então, as primeiras reflexões aqui que eu trago para vocês, né, que a gente já vem trabalhando aqui, primeiro, que essa diretriz que vem da União Europeia, ela pode ser entendida como um aviso para o Brasil e outros países em desenvolvimento não seguirem pelo mesmo caminho, né? Eles estão sentindo na pele ali esse desenvolvimento econômico exploratório, desenfreado. Isso não vai prejudicar o desenvolvimento econômico brasileiro, e a gente está num momento muito favorável agora para a bioeconomia. E essas diretrizes nos aceleram para a gente ser criativos e pensar em soluções dentro da lógica da bioeconomia. E aqui eu venho trazer para vocês duas perspectivas. A primeira, que é relacionada mesmo à bioeconomia, que eu vou passar bem rapidamente, porque a Marina vai se aprofundar bastante na apresentação dela. E a segunda é os créditos de biodiversidade. A gente escuta muito falar dos créditos de carbono, mas eu queria contar para vocês, para quem ainda não sabe, que já existem os créditos de biodiversidade também, e isso tem muito impacto aqui na região da Amazônia,
outros biomas também, né? A gente está aqui num evento nacional, então Mata Atlântica é um bioma super mega diverso, também pode ser beneficiado por esses créditos de biodiversidade. Então, o que é transformar a biodiversidade brasileira em produtos, né? Dentro da perspectiva da bioeconomia, eu não vou entrar no conceito da bioeconomia, que eu sei que a Marina vai tratar isso com muito mais precisão do que eu, mas eu queria trazer provocações aqui também para vocês nesse tema. Então, aqui, quando a gente fala em bioeconomia, a gente está falando em tecnologia e a gente está falando em inovação. Mas eu queria refletir aqui com vocês que tanto a tecnologia quanto a inovação não precisam exclusivamente ser de fora para dentro. A gente tem a tecnologia da floresta e a gente tem a inovação aqui também da região da floresta. Então, primeiro ponto que eu quero chamar a atenção, conhecimento tradicional associado a esses conhecimentos que podem se transformar em produtos da bioeconomia. A gente tem um marco legal da biodiversidade aqui no nosso país, é uma lei federal que trata basicamente do uso do patrimônio genético, e ele já fala ali da questão de você privilegiar o conhecimento tradicional associado ao desenvolvimento desses produtos. É uma dificuldade essa legislação, o Manuel já colocou um pouco aqui, porque a participação do conhecimento tradicional é muito pequena, né, comparado com a importância disso para o desenvolvimento desses produtos, é algo que precisa ser trabalhado, mas o fato dele estar na legislação já demonstra a importância e a relevância disso ser considerado. Então, eu queria muito chamar a atenção para isso, para primeiro, que quando a gente fala em tecnologia e inovação, a gente está falando sim do conhecimento tradicional, não é de fora para dentro. A gente está falando do conhecimento local, porque afinal de contas, nada melhor do que quem está aqui, do que quem faz parte dessa realidade para saber quais são as melhores formas de desenvolvimento econômico e o que é melhor. Vocês já sabem muito bem como viver sem, né, ter esse impacto na floresta. Né? Você acabou de comentar aqui, Manuel, o tanto que o estado do Amazonas está preservado e as pessoas vivem, e é possível avançar em termos de desenvolvimento em infraestrutura dentro dessa perspectiva de saber conviver com a floresta, com a biodiversidade. Então, a gente precisa, dentro dessa nova bioeconomia, de um novo modelo econômico. Não adianta a gente pensar que a gente está trocando soja por cupuaçu ou milho por cacau e seguindo uma lógica de exploração de commodities que já se mostrou não ser sustentável. Então, a gente tem que ter criatividade e tecnologia para entender de que forma a gente consegue beneficiar esses produtos, trabalhar isso de uma forma que seja compatível com o desenvolvimento sustentável e retorne em resultado aqui para dentro do estado, para dentro da região, para dentro de todas as regiões que estão abraçadas por esse bioma. Então, a minha provocação aqui é que o maior ativo dessa nova bioeconomia são justamente os povos aqui da região. E na perspectiva 2, que diz respeito justamente aos créditos de biodiversidade, né? O que é isso? Eu comentei aqui com eles um pouquinho antes, que há mais ou menos um mês atrás, eu tive em um evento em que eles comentaram que os créditos de carbono eram o primo famoso e os créditos de biodiversidade o primo rico. Né? Porque se a gente olhar para o Brasil, a gente tem uma super biodiversidade, né? Salvo engano, é a maior do mundo, se não é é a maior do mundo, né? O bioma da Amazônia é o segundo mais biodiverso, o primeiro ainda é a Mata Atlântica. E como é que a gente quantifica isso, se apropria disso para gerar recursos que podem melhorar a vida das pessoas que vivem aqui e as ações de preservação? Né? Então, assim, a gente tem anualmente as conferências das Nações Unidas sobre mudanças climáticas e a cada 2 anos as conferências a respeito de biodiversidade. E no final do ano passado foi realizada uma COP de biodiversidade em Montreal, no Canadá, trazendo muito fortemente a necessidade da gente olhar com tanta força para a biodiversidade quanto a gente tem olhado para a questão das emissões de gases do efeito estufa. E surgiu ali uma provocação para a gente pensar em mecanismos financeiros para preservar a biodiversidade, assim como a gente tem para o mercado de carbono. E aí, aproveitando, né, a mesma linha de raciocínio dos créditos de carbono, a gente tem esse conceito dos créditos de biodiversidade, e a surpresa é que já existem metodologias para quantificar e para avaliar a biodiversidade. Aqui no Brasil,
A gente tem metodologias já em funcionamento há mais de 10 anos, que até então vinham sendo utilizadas fora do país, e agora a gente vai conseguir se apropriar disso, que trazem a mensuração da biodiversidade, considerando, primeiro, o impacto de determinados empreendimentos na biodiversidade, e esses indicadores eles consideram fatores como o uso de energia desses empreendimentos, o impacto na ocupação do solo, o impacto na ocupação, na utilização da água, e também a questão de emissão de gases do efeito estufa, porque a gente sabe que isso interfere na biodiversidade. Essa mesma metodologia permite quantificar a relevância biológica das áreas. Então, simplesmente você ter uma área preservada, né, que pode ser uma área, por exemplo, se a gente pensar no Cerrado, uma área de mata nativa ou área de floresta, pensando aqui no bioma da Amazônia, qual que é o impacto disso em termos de preservação e gerar um saldo positivo e negativo para a gente ter uma possibilidade de comércio, né, entre empreendimentos que geram uma pressão negativa na biodiversidade para serem compensados por locais ou por outros tipos de programas ambientais que aliviam essa pressão. Então, a gente já tem isso, inclusive deve ser lançado no próximo mês uma plataforma de comercialização de créditos de biodiversidade por uma empresa que já atua no Brasil há mais de 10 anos e que tem trânsito internacional, então está alinhado com as convenções internacionais. E é um instrumento financeiro que tem base técnico-científica. Então, isso é amparado mesmo na informação de efetivamente você recuperar, você ter um alívio à biodiversidade. E efetivamente uma ferramenta econômica que pode trazer recursos de volta simplesmente pelo fato de você manter a floresta preservada e indo adiante, se você for implementando cada vez mais ações de recuperação de biodiversidade e avançando nisso e trazer esses recursos para dentro de casa. Fabiane, só para fazer um contexto, eu tenho visto talvez esse mercado ainda precise, as pessoas precisam buscar muito mais conhecimento, né, de como se usar da biodiversidade e trazendo recursos para dentro. Eu vi uma reportagem, acho que semana passada, não consigo me recordar qual é o programa, mas tinha um senhor, acho que no Pará, que ele estava fazendo um plantio de árvores e está recebendo por isso, né? Então, existe um sistema de identificação onde a árvore foi plantada, e ele está recebendo, usando, fazendo, claro, beneficiando, restaurando a floresta e recebendo por aquilo. Então, eu acho que talvez esse é um mercado ainda que precisa ser muito mais divulgado do que é hoje, né? Muito mais orientado, e ainda bem que hoje vocês estão aqui para trazer um pouco desse conhecimento. Tudo que a gente tem de serviços ecossistêmicos, que são serviços prestados pela natureza, polinização, sequestro de carbono pelas árvores, o fornecimento de água, né, se a gente pensar nos nossos mananciais, são serviços que podem se favorecidos pelo homem, ser transformados ser chamados de serviços ambientais. Serviços ambientais nada mais são do que serviços prestados pelo homem que recuperam serviços ecossistêmicos, e isso pode ser transformado em um programa de pagamentos por serviços ambientais, e daí sim ter essa lógica de remuneração. Então, créditos de carbono, créditos de biodiversidade são instrumentos financeiros que materializam programas de pagamentos por serviços ambientais, que podem ser públicos ou privados. E esse é o grande pulo do gato, porque a gente consegue, enquanto o governo está avançando na regulação, desenvolver esses instrumentos e essas ferramentas através de programas privados, que já acontecem e já têm alguma dimensão. E eu queria até usar aqui um exemplo de um programa de uma instituição global, que está aqui no Brasil, que chama Permian, que está desenvolvendo há mais de 10 anos um projeto aqui na região da Amazônia, salvo engano é Rondônia, em que eles têm nesse projeto uma retribuição para as comunidades da região de 70%. Então, é importante que vocês saibam que isso existe e que não precisa ficar 0,5% com os povos da região. Né? Se a Permian está conseguindo desenvolver um projeto em que 70% volta para a comunidade,
existe, é possível desenhar, é possível transformar, e é importante, e essa eu acho que é a mensagem principal que eu queria trazer aqui, que principalmente quem é da região dos biomas, que vai participar, que consegue estar ativamente ali, que entende da sua própria região, não quero tratar aqui só da Amazônia, né? É relevante esse conhecimento que vocês têm ali, enfim, de ser natural, de ser da região. Não tem que simplesmente entender que o que vem de fora é o que vai conseguir transformar a realidade. Não, muito pelo contrário. Isso tem que ser valorizado internamente também. E só mais um complemento. Vocês estão ouvindo, aqui tem os contadores aqui na plateia, ela está falando todo o tempo em recursos. Então, nós, contadores, precisamos estar atentos a isso, porque isso vai chegar na contabilidade da empresa. A gente precisa saber exatamente onde colocar esse recurso, onde vai alocar, né? Então, é importante nós termos esse conhecimento. E aí fica a dica, é um nicho de mercado que pode ser explorado por nós contadores e muito lucrativo, porque existem não só recursos nacionais, mas recursos internacionais também. Exatamente. Nessa lógica dos programas de pagamentos por serviços ambientais, muitos deles são financiados por instituições internacionais, instituições financeiras, então tem que ficar atento a tudo isso. A legislação é nova, então realmente pouco se sabe, mas tende a crescer muito, então fica o convite aqui também para estarem conosco, né, avançando nos estudos. E o que é, então, e daí já vou para finalização, quando eu falei lá no começo da nova bioeconomia, né? A nova bioeconomia é a sociobioeconomia. Não existe bioeconomia se você não tem desenvolvimento econômico das pessoas que vão lidar com esses recursos, das pessoas que vivem na região. Então, se existe concentração de riqueza, a gente não está falando de desenvolvimento econômico sustentável, né? Se existe alguma forma de exploração dos recursos aqui da região da Amazônia, dentro da linha de commodities, dentro de uma linha exploratória, a gente não está falando de desenvolvimento econômico sustentável. Não é o fato de ser um negócio desenvolvido na floresta e que gera menos impacto para a floresta que vai transformar isso em desenvolvimento econômico sustentável. Desenvolvimento econômico sustentável precisa ter a participação em algum retorno, retorno para a população da região. Não é à toa que os padrões internacionais de créditos de carbono e os de créditos de biodiversidade também se desenham assim. Você precisa mostrar o impacto social positivo. Então, assim, aqui na região da Amazônia, principalmente, que está sendo muito assediada com essa questão dos créditos de carbono, vocês precisam entender que a posição não é simplesmente de beneficiários de projetos, de receber um percentual simplesmente por estar aqui na região, mas sim de protagonistas. Vocês precisam assumir o protagonismo, entender, enfim, avançar no entendimento de tudo isso e se colocar numa posição de relevância, né? Eu acho que o primeiro passo é entender, eu sou importante aqui também e eu quero fazer parte disso. E eu achei muito bacana, porque há um tempo atrás, uns 2 meses mais ou menos, eu tive contato com o pessoal do estado do Acre, que está desenvolvendo lá, avançando, né, no carbono jurisdicional. E na reunião que eu participei, estava a secretária dos povos indígenas dele, Francisca Arara, e ela colocou muito claramente que os povos indígenas são protagonistas do que está sendo desenhado no Estado e eles querem estar à frente das discussões e construir junto essa regulação. Então é isso, se empoderar disso, apoderar disso também e reconhecer também a importância da tecnologia da floresta, né? Porque sem esses conhecimentos tradicionais que a gente tem aqui, não se desenvolve o conhecimento tecnológico que vai trazer recursos e vai alavancar esse desenvolvimento da bioeconomia. Então, existe algo muito relevante daqui dessa região que me agrada muito, que é a cosmovisão, né? Saber conviver com a natureza. Vocês precisam ensinar para o mundo esse novo modelo econômico, né? Então, isso é muito importante. E só meu agradecimento a todos vocês. Já passo a palavra aqui de volta. Muito obrigada. Fabiane, ainda dentro desse assunto socioeconômico, né? Biodiversidade, nós vivemos um dilema aqui no nosso estado, no estado do Amazonas. Nós temos aqui, por conta talvez dessa preservação, nós temos o polo industrial de Manaus, né? Que talvez poucos saibam, totalmente sustentável. Nós não temos chaminés, né? Então não há poluição, mas também nós trazemos essa situação que talvez a floresta esteja
muito preservada justamente por esse modelo econômico que nós temos aqui, né, que gera diretamente cerca de 350 mil empregos diretos aqui. Então, por isso que talvez Manaus seja a capital estado do Amazonas, né, onde está concentrado cerca de 2.300.000 pessoas, e vivemos esse dilema, porque é um modelo transitório, né? Se me ocorreu, você falando aqui, talvez não deve ser um modelo transitório, e sim uma forma de pagar a sustentabilidade que nós temos da nossa floresta, a pouca devastação que nós temos no Amazonas, né? Mas como existem interesses econômicos de muitos estados, né, que nós temos incentivos fiscais aqui, né, nossas indústrias são incentivadas, a gente vive sobre constante ataque de empresas de outros estados, enfim, não vou mencionar os estados para não apanhar, mas sempre tem uma pressão muito grande, né, porque todo mundo quer puxar a sardinha para sua brasa, né? Então é isso, mas realmente a gente precisa realmente pensar de forma global, né? Se há preocupação externa com a nossa floresta, talvez realmente a gente deva tratar realmente como um alerta, né? E tratar melhor os nossos recursos naturais, que são incomensuráveis, né? Então a gente precisa realmente tratar disso. Muito obrigado, Fabiane. Então, já passando para respeitar o tempo aí, 30 minutos para cada, né, eu vou passar para a Marina Brasil Francisco, que também vai estar tratando sobre os conceitos de bioeconomia, dando uma continuidade já ao assunto iniciado agora, tá? Então, Marina, a palavra é sua. Tá ligado. Bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Ai, que bom. Eu estou muito emocionada de estar num evento de mulheres e, enfim. Marina, oi. Eu só corrigi uma falha minha. Sim. Por favor, palmas para Fabiane. É verdade. Obrigado. Boa, Manuel. E gostaria de agradecer essa oportunidade, Manuel, em podermos discutir isso aqui em Manaus, e entendo que é uma oportunidade ímpar, e vocês vão entender também porque que é uma janela de oportunidade para as contabilistas também. Isso que a Fabi colocou, de que existem essas possibilidades com crédito de carbono, crédito de biodiversidade, também é uma oportunidade para um mercado que está surgindo. Então, todo mundo que tem aqui hoje a oportunidade de entender esses novos modelos de negócio e principalmente a legislação tributária que está vindo aí e que deve regulamentar uma nova forma de você registrar esses créditos, né? Eu vou passar aqui a apresentação e, ao mesmo tempo, fazer algumas provocações e trazer alguns conceitos, tá? O conceito de bioeconomia, ele não é um conceito legal tão estabelecido, então eu trouxe vários conceitos para que vocês possam entender essa dimensão. Aqui o objetivo não é trazer, desculpa a expressão, abraçador de árvore, mas entender que pagamento de serviço ambiental é uma oportunidade de negócio, é colocar o Brasil numa posição de protagonista e que todo mundo que está inserido nesse país, em algum bioma, tenha a oportunidade de trazer novos modelos de negócio e negociar com quem tem interesse lá fora e aqui dentro em investir nesses negócios. Então, aqui não é para a gente discutir numa posição que até então existia, né, no país, mas o objetivo é trazer essa oportunidade para vocês de entenderem o que está surgindo com a bioeconomia, apesar de não ser um conceito novo no Brasil. Então, aqui é o resultado de uma revolução das inovações, fundamentadas aí nas ciências biológicas, em novos produtos, processos e serviços, no caso, serviços ambientais, traz essa dinâmica de economia sustentável e reunir também esses recursos biológicos. E aí seria o quê? Não só, digamos assim, as árvores, né, mas todo o bioma e a biodiversidade inserida. Os animais, a parte fúngica, enfim. Ampliar esse conhecimento para vocês também. Dentro desses conceitos de bioeconomia, a criação também de novos negócios.
E esses novos negócios se transformam em quê? Energia renovável, que para a Amazônia também é importante, principalmente energia solar é uma oportunidade, alimentos funcionais, que tem a ver também com os povos tradicionais, biofortificados, biopolímeros, biopesticidas, medicamentos e cosméticos. Então, essas oportunidades estão acontecendo em toda a região, mas é muito importante que todo mundo entenda que de tudo que a gente está conversando aqui hoje, que não é para entender a bioeconomia naquela posição anterior, mas de novos modelos de negócio e da oportunidade de trazer a inovação para criar renda, geração de emprego e também trazer recursos para essas regiões em que a gente não consegue, com os negócios hoje tradicionais, gerar renda e emprego. Tá? E não é uma visão também de só ser extrativista, só explorar a floresta, uma posição em que existem pessoas, né, numa posição que não é ganha-ganha. Então, quando a gente está falando de bioeconomia, é que todo mundo tem que ganhar, os dois lados e nas mesmas dimensões. Tá? Eu estou andando um pouquinho rápido, porque eu quero me alongar na parte assim, que eu entendo que é o mais interessante para as contadoras hoje aqui. O país é um país mega diverso, com os vários biomas, então não só a Amazônia tem essa oportunidade de criar o pagamento de serviço ambiental, o Cerrado, a Caatinga, o Pantanal, o Pampa, a Mata Atlântica também. Então as empresas já estão se instalando e buscando parceiros locais para desenvolver esses serviços ambientais. Isso também é uma oportunidade para vocês de entender essas dimensões e esses novos negócios. Por conta do quê? A gente tem a Política Nacional de Pagamento de Serviços Ambientais, é uma lei recente, a Lei 14.119 de 2021. Né? Eu sou advogada, mas eu não vou trazer aqui conceitos legais, mas eu gostaria muito que vocês, enquanto contadoras, registrassem a palavrinha pagador de serviço e provedor de serviços. Por quê? Porque é a base até do fato gerador e da descrição daquilo que vocês vão registrar. Quando a gente fala em sustentabilidade, um dos pontos mais importantes é a governança, junto com a parte social e a parte ambiental. E aonde está a governança? Está nos registros contábeis. Então, a dimensão que a gente quer trazer aqui para vocês é justamente trazer os contadores no Brasil, as contabilistas, a entenderem que podem participar do movimento da bioeconomia. Então, é uma oportunidade, sim. E existe a portaria também do Ministério do Meio Ambiente, falando da floresta mais a bioeconomia, que criou o programa de pagamento de serviços ambientais mais florestas mais. E é uma oportunidade para que a gente possa trazer essa dimensão de que o país vai participar dessas negociações com as empresas fora do Brasil interessadas em adquirir crédito de carbono ou crédito de biodiversidade. E aí vai ser importante ter o quê? Não só o crédito constituído, mas principalmente registrado. No Brasil existe uma dimensão muito grande, muito importante, de que você precisa manter a transparência desses negócios. A transparência e o registro de forma em que você possa conferir ao longo do tempo. Então, nessa forma de trabalhar, que a Fabi sugeriu, aliás, indicou, de que você pode ser remunerado a longo prazo por um serviço ecossistêmico que você manteve, seja a floresta, seja a sua reserva legal, seja a sua área de proteção, é possível, sim, que você mantenha isso ao longo do prazo. E aonde que isso vai estar registrado? No registro contábil. Então, aqui é o pulo do gato para vocês. Então, assim, essa é a importância de que vocês compreendam o que é bioeconomia. Seguindo aqui, aí vamos lá. A lei ela traz alguns conceitos e eu trouxe os mais importantes. O contador gosta do registro, né? Tem as palavras-chave. Advogado também. Então, eu após a direito tributário, então eu tenho que e vocês têm que registrar, né? Então a importância não é só, como é que eu vou dizer, não adianta só a legislação evoluir, se nós não tivermos o nosso mercado de trabalho evoluindo e principalmente essa parte dos registros, porque é isso que vai fazer com que o Brasil possa negociar
de igual para igual lá fora. E principalmente para que esse recurso chegue numa forma de paritária para quem estiver provendo serviço ambiental. Então, dentro do conceito legal, o ecossistema dos vegetais, os animais, o micro-organismo e o seu meio inorgânico. Os serviços ecossistêmicos são os benefícios gerados para a sociedade. Vejam como a lei amplia essa dimensão. Não só você manter a floresta, mas você ser remunerado por estar mantendo a floresta. E existem empresas interessadas. Por quê? Porque lá fora eles têm as metas a cumprir. E eles precisam adquirir esses créditos. Então, não é simplesmente manter a reserva legal em algum empreendimento, mas você ser remunerado além da sua reserva legal. Então, você cumpre a legislação ambiental e utiliza a oportunidade da bioeconomia. Tá? Em relação aos serviços ambientais, então, são atividades, inclusive, socioculturais para esses serviços ecossistêmicos. A lei traz uma dimensão muito maior do que a gente já está acostumado, então não é só manter a floresta em pé. Outros serviços podem ser gerados e, a partir daí, o provedor, que pode ser pessoa física, pessoa jurídica, independentemente do faturamento, ele pode ser remunerado por isso, e esses créditos serão vendidos, né, já estão, na realidade, sendo vendidos. E o que é mais importante? É ter essa dimensão de que tanto o pagador quanto o provedor, eles vão precisar participar de um cadastro, de um registro. O pagador, aqui abre-se para os contabilistas uma janela de oportunidade, porque vocês podem ver que existe, né, o poder público, a organização da sociedade civil, ou o agente privado interessado em pagar. E aí vocês vão me perguntar, já me adiantando, né, Manuel? Quem vai ter interesse em pagar? Quem está lá fora, quem tem meta, quem tem compromisso com a sustentabilidade, quem quer promover um impacto social positivo no país. Esses compromissos podem ser voluntários. Então, a gente está numa nova dimensão aqui no país e de ter uma maturidade institucional, seja da sociedade civil, organizada ou não organizada, da geração que está vindo depois de nós, né, os nossos filhos, os millennials, como gostam, né, de se colocar. Por quê? Porque eles têm interesse nas comunidades locais, de promover negócios que permitam ter um impacto positivo ali onde ele mora. Então, isso não é só para quem está lá fora. Vocês estão vendo a dimensão do que nós estamos passando agora no país? Então, eu fico muito até emocionada por estar aqui hoje e ter a oportunidade de falar isso para vocês, porque nós estamos numa janela de oportunidade. E essa dimensão, ela fica para as próximas gerações. Agora o que interessa, né? Os incentivos tributários. A legislação hoje, ela já permite, e eles não vão integrar a base de cálculo. Então, já tinha ouvido falar? Não, né? Mas então, essa é a importância de estarmos aqui hoje. Por quê? Porque esses benefícios, eles entram numa nova dimensão e estamos no momento de discutir também a reforma tributária. Por quê? Porque é o custo-país. A gente precisa pensar novos modelos de negócio. E essa geração que vem depois de nós, de inovação, os millennials, e até quem não é millennial, mas assim, tem essa dimensão e essa importância para criar novos modelos de negócio e permitir que a comunidade onde está inserido aquele pequeno negócio, médio ou grande, consiga reverter naquela região. Ela passa por uma dimensão agora que hoje já vai ser reconhecido na legislação tributária. Então, os tributos no pagamento de serviço ambiental, eles não vão integrar a base de cálculo para o imposto de renda, contribuição sobre o lucro líquido, PIS, PASEP e COFINS. Então, Marina, a gente precisa realmente, você tocou num ponto crucial que é de interesse total da classe contábil, né? Então, como um tema muito novo, a gente precisa se apropriar desse conhecimento, né? Talvez, eu não sei se alguém já tem algum case ou trabalha na área que use esse tipo de incentivo, mas é um nicho grande, é um novo universo de mercado que os profissionais da contabilidade podem estar explorando.
E o que precisa para isso? Conhecimento, né? Você precisa ter conhecimento. A gente está acompanhando de perto aí o PL 412, 2022, que trata dos créditos de carbono, é uma outra situação. Então, a gente precisa estar atento. A Marina está trazendo um ponto focal importantíssimo para nós aqui. Isso. E por que é importante acompanhar a legislação? Porque agora, a depender aí da regulamentação, haverá um cadastro nacional do pagamento de serviço ambiental. E serviço ambiental ele é amplo. E a depender da região e do estado em que ele estiver inserido, vocês têm oportunidade, sim. O país é muito grande, então a dimensão ela não está só aqui na Amazônia, mas em todos os biomas e também em alguns estados que hoje, lembra que eu falei do provedor, do pagador de serviço ambiental? Alguns estados já regulamentaram, já separaram recursos e estão esperando só a regulamentação do cadastro. Então, é uma oportunidade para que vocês possam entender e, enfim, oferecer essa diminuição aí de um custo para que, enfim, gerem novos negócios e a gente faça investimento em outras áreas. Então, assim, hoje o pagamento de serviço social, serviços ambientais pelo Brasil, alguns estados já regulamentaram, tá? O Rio Grande do Sul, São Paulo e Maranhão, ele já tem, dentro desses decretos, já tem lá o recurso que compõe esse orçamento para pagamento de serviços ambientais e, como a Fabi colocou, cada um desses estados estabeleceram programas e quais são os serviços ambientais que eles têm interesse em remunerar. Então, para isso, precisa do quê? De ter um projeto provavelmente já organizado, já estabelecido, atendendo aos critérios do programa estabelecido pelo Estado e vamos precisar, com certeza, de algum contador para registrar essa nova dimensão, né? Tem vários estados ainda em regulamentação, tá? Então, depois eu posso te passar também, Manuel, porque eu acho que é importante a federação, né, o conselho ir acompanhando também. Então, assim, quando a gente fala de clima, o clima está mudando, né, essa onda de calor, não é só isso. Geram negócios também. Mas a importância que eu queria trazer aqui, e já indo para algumas questões já de conclusão, o clima está mudando e ele está sendo assim, muito rápido. E nós não estamos atuando de uma forma para lidar bem com essa questão. Essa é uma frase do Barack Obama, mas a discussão aqui antes, quando a gente discutiu o pagamento de serviço ambiental, estava numa dimensão em que não estava nos afetando. E de uns tempos para cá, vocês vão começar a ouvir um termo que se chama refugiado climático. Então, nós já não temos uma dimensão, às vezes, social interessante, e passaremos a ter outra dimensão um pouco mais preocupante, que são os refugiados climáticos. E por que eu trago isso? Para demonstrar para vocês a importância, não só desses novos conceitos, mas dessas oportunidades para que vocês possam entender de que esses assuntos, eles estarão em jornais locais todos os dias, né? Ontem deu granizo, fumaça, chuva, então isso vai fazer parte do nosso dia a dia no mundo. Então, para isso, existe uma meta net zero até 2050 e o plano já está na forma de ter velocidade e escala. As ações principais são eletrificar o transporte, descarbonizar a rede, proteger a natureza, é a dimensão do pagamento de serviço ambiental, ajustar a comida, limpar a indústria e remover o carbono. Eu grifei esses dois, por quê? Porque proteger a natureza é na dimensão do pagamento de serviço ambiental e remover o carbono em função do crédito de carbono, crédito de biodiversidade, créditos sustentáveis. E existem vários tipos de créditos possíveis e cada um deles dentro de uma região, dentro do interesse de um pagador e dentro do interesse de um provedor também. Tá? Na dimensão, não é aqui uma frase fatalista, mas precisamos atuar, né? E aí todo mundo, em todas as dimensões, o advogado, o contador, cientista, o pesquisador, enfim, todas as pessoas serão chamadas a participar dessa construção.
E aí, entrando um pouquinho também na parte que interessa a vocês, nós temos a dimensão também dos princípios para as finanças da biodiversidade, com vários tipos de investimentos. Então, o mercado vai passar a financiar investimentos para gerar co-benefícios em biodiversidade. Isso passa a ser uma dimensão. Passa a ser uma dimensão também investimentos em conservação, restauração da biodiversidade. Então, projetos de reflorestamento passam a ser interessantes para serem financiados, investidos, receberem recursos a fundo perdido de organismos multilaterais de crédito ou organismos internacionais. E muito provavelmente vocês vão passar a ouvir cada vez mais sobre investimento em soluções baseadas na natureza, tanto para conservar, melhorar e restaurar ecossistemas e biodiversidade. Aí vocês vão perguntar, tá, Marina, mas como isso pode ser feito, né? Então, aqui eu trouxe várias ações possíveis, que aí em cada uma das regiões, ela não está de forma o que é mais importante ou menos importante, mas para trazer para vocês que são várias iniciativas possíveis e que elas podem ser também voluntárias. A gente não precisa esperar a legislação chegar, ou um regulador, ou uma tragédia climática para começar a adotar. Depende muito aí mais do modelo de negócio e, como o Manuel colocou, dos interesses, né, das partes. Então, aqui eu vou ler só algumas: a reabilitação de terras degradadas, a redução no mínimo de 20% de fertilizante sintético, a adoção de tecnologias que aumentem a produtividade, reaproveitamento de peixes nativos em rios, repovoamento, redução do uso de plástico, combinação entre a infraestrutura natural e a infraestrutura cinza, por exemplo, a utilização de parques inundáveis. Então, aí são várias ações que podem ser realizadas e com elas serem criados movimentos e registrado o pagamento de serviço ambiental. Tá? Já indo para a conclusão, até para que o Manuel possa fazer perguntas e vocês também. Então, quais são as oportunidades e tendências, né? Nós temos a oportunidade aí de trabalhar com a bioagricultura, vocês vão começar a ouvir cada vez mais, a integração do bio e da tecnologia avançada no campo cada vez mais tropicalizada. Esse tropicalizado é o nosso modo, o modo do Brasil. Como a Fabi começou a palestra trazendo o modelo europeu, e diante do que nós temos hoje no Brasil, a quantidade e a diferença de biodiversidade no país inteiro, o que nós temos que colocar é a oportunidade de negociar de igual para igual para quem tiver interesse em ser um pagador de serviço ambiental. Tá? A bioenergia, então a produção de energia por meio do hidrogênio, na Amazônia já é uma realidade, é um projeto do Grupo Eletrobras. Ela não gera tanto impacto quanto Itaipu gerou. As usinas também fotovoltaicas em lugares remotos para a produção de água potável. É um tema, né, interessante, o Manuel colocou. As biofábricas já são uma realidade em alguns lugares, na Amazônia e no Cerrado, com fábricas de extração e beneficiamento de produtos para atender a demanda mínima interna e externa, mas gerando negócios além do puro extrativismo e principalmente reconhecendo as comunidades locais para que esse recurso fique nessa região. Então, é o que a gente chama de capitalismo consciente e de permitir que o negócio tenha impacto social positivo. Então, a posição tanto do comprador e do vendedor, ela é uma posição que, ao final, ela é ganha-ganha. Tá? E aí, também eu gostaria que vocês ficassem atentas à possibilidade de desenvolvimento, como havia aqui em Manaus, mas podem ser criadas também essas zonas de desenvolvimento da bioeconomia, com a criação de centros com bioagricultura, bioenergia, biofábricas, para um melhor aproveitamento da vocação desse território. E aí, mais uma vez, colocando a nossa potência, que é o nosso país, essa biodiversidade tão grande, com esses movimentos que estão surgindo, com essas gerações que vêm depois de nós, e a oportunidade que nós estamos tendo hoje, de aqui em Manaus, conversar com vocês e colocar essas oportunidades também para as mulheres contabilistas. Tá? Aqui eu encerro a minha apresentação, agradeço muitíssimo a oportunidade e espero poder contribuir com vocês em outras discussões. Obrigada.
Obrigado, Marina. Gente, está vendo? Ali parece que está mais animado ali, né? Tá todo mundo rindo e tal. Mas eu quero dizer que vocês vão ganhar mais dinheiro se especializarem na área aqui, tá? Então é uma grande oportunidade, isso aí, é isso mesmo. Então é uma grande oportunidade que nós temos, um mercado muito vasto a ser explorado, muito novo, né? Que pode trazer um grande diferencial para nós contadores, né, essa especialização na área, né, a Marina trouxe a lei 14.121, nós temos aí o PL 412 do crédito de carbono. Então, todos esses recursos naturais que as empresas acabam se apropriando, ou pessoa física, ou seja pessoa jurídica, vai passar pela nossa mão, de alguma forma. Então é importantíssimo que a gente busque esse conhecimento cada vez mais aprofundado. O Conselho Federal está muito atento a essas modificações legislativas, tributárias, né? Inclusive até nós vamos agora até mencionar, puxar, o Bruno está ali, nós estamos desenvolvendo uma norma eleitoral específica, uma norma contábil específica eleitoral, coisa que nós não tínhamos. Então a gente tem trabalhado, estando muito atento às oportunidades e às perspectivas que nós temos e oportunidades no nosso mercado de trabalho. Então, mas isso isso dá trabalho, dá muito trabalho e ganha dinheiro, porque a gente precisa estudar, a gente precisa fazer acontecer e ter conhecimento, né? Então, fica aqui, não sei se a Fabiane tem alguma consideração para fazer, ainda temos 4 minutos. Eu deixo você fazer suas considerações finais, Fabiane. Faço coro aqui nas palavras do Manuel. Isso é uma grande oportunidade. A Marina falou em janela de oportunidade, né? Tá perfeito, exatamente isso. E realmente a gente precisa estudar, todos nós, né? É tudo muito novo e o que tem de diferente nesse caso é que, além de ser novo, está em construção. Então, o mercado de carbono ainda está em regulação aqui no Brasil. A lei de PSA é nova, apesar de já existirem iniciativas de PSA antigas, né? Eu venho do estado de São Paulo, lá a gente já tem projetos de PSA de 10 anos para trás, então isso já vem acontecendo, mas isso precisa ganhar velocidade agora por conta dessas questões globais ambientais que já foram ditas aqui, e com esses marcos regulatórios isso deve começar a caminhar com mais intensidade. Então é realmente uma janela de oportunidade, a gente precisa juntos permitir que isso avance de uma forma que efetivamente traga a proteção ambiental que se espera e os benefícios sociais também atrelados. Então, muitíssimo obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês e fico à disposição para conversar, enfim. Se quiser deixar a sua rede social, de repente, para as pessoas seguirem, não sei se você usa para isso, mas de repente pode também ser uma oportunidade. Sim, eu convido todos para seguirem a InCarbon, INCARBON, né, que é a minha empresa. A gente atua tentando facilitar, né, esses negócios todos relacionados à bioeconomia. E já fica o convite que na semana que vem a gente vai ter um evento que vai ser transmitido pelo canal da InCarbon no YouTube, justamente tratando sobre bioeconomia e os créditos de biodiversidade. Então, ali a parte técnica, material mesmo disso vai ficar muito mais clara, né, de como é que esse instrumento efetivamente pode ser usado. Então, convido a todos, na quinta-feira que vem, vai ter a transmissão online desse evento no canal do YouTube da InCarbon. Obrigada, Manuel. Aí, mais uma oportunidade. Marina, faça suas considerações finais. Eu agradeço muito, Manuel, a oportunidade de trazer esse tema para vocês. É muito importante para que, nesse momento, todos entendam que todos têm que crescer. Então, a palavra sustentabilidade, ela não é só da boca para fora, e que vocês possam efetivamente sair daqui alteradas de alguma forma, inspiradas a seguir nesse caminho, e que a gente possa estabelecer novas conexões. Eu deixo aqui registrado o meu LinkedIn, podem me contactar por lá, Marina Brasil Francisco, é facinho de achar. E, com certeza, nos encontraremos em novos momentos, em novas discussões sobre o tema. Agradeço muito, mais uma vez. Obrigado, Marina. Então, gente, é isso, para cumprir o tempo na risca, né?
Fica para vocês aí essa oportunidade de conhecimento, esse alerta. Aliás, a principal ideia de ter um evento como esse é justamente abrir o network, abrir o conhecimento e buscar novas perspectivas, novos nichos de mercado que a gente pode estar explorando e podendo ter um rendimento maior. Afinal, sustentabilidade não é só uma palavra bonitinha, ela pode também trazer recursos para a gente, pode trazer honorários, então a gente precisa estar muito atento. Eu espero que todos tenham gostado e peço que aproveitem, realmente estejam nas palestras e participem. Isso aqui serão 2 dias, né? Já estamos no segundo dia, de muita riqueza, de muito conhecimento. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, vice-presidente Manuel. Gostaria de agradecer as brilhantes apresentações aqui, oriundas das nossas palestrantes, Marina e Fabiane, que com certeza engrandeceram ainda mais a nossa programação técnica deste Encontro Nacional da Mulher Contabilista. Muito obrigado.